tema que eu escolhi para a pregação de hoje é esse: discurso de posse. Discurso de posse. Por quê? Porque nós tivemos, não é, essa semana, e o que ocupou o noticiário internacional foi a posse do presidente dos Estados Unidos. Não é? Então, tudo que foi dito ali, tudo que foi declarado, isso foi analisado, esmiuçado, interpretado pelos colunistas políticos, pelos repórteres, e teve muita repercussão nas redes sociais, como não poderia deixar de ser. Não é? Tratava-se do homem considerado o homem mais poderoso do mundo, pelo menos pelo cargo que ocupa, pelas suas atribuições, por comandar o exército, a força armada mais poderosa, com altíssima tecnologia, com recursos de inteligência, etc, etc, etc. Não é? Então, as coisas que ele disse naquele discurso foram, né, lidas com muita atenção, e foram coisas extremamente duras, não é? Extremamente duras, tendo sempre o eixo, né, de America First, né? Os Estados Unidos em primeiro lugar, a nação mais poderosa do mundo, o povo mais inteligente do mundo, mais capaz, né? Um discurso de absoluta superioridade, não é? E dirigindo-se também a determinadas minorias étnicas e culturais dentro seu próprio país, de uma forma muito agressiva, depreciativa, né? Dentro daquilo que a gente já conhecia, né, do personagem construído pelo Donald Trump. E quando eu vi então o texto para a pregação deste domingo, eu notei assim que aqui também existe um discurso de posse, digamos assim, não é? Aqui também existe uma declaração de princípios. Aqui também existe uma demarcação de um momento da história da salvação. Estamos falando aqui de história da salvação. Porque Jesus, como nós já vimos, ele foi batizado por João Batista lá no Rio Jordão. Depois do seu batismo, ele foi submetido à tentação. Ele passou então 40 dias no deserto e lá então ele teve que ser confrontado com uma série de questões. A narrativa dos evangelhos fala de um personagem, sem dar maiores detalhes, mas de que Satanás esteve acompanhando Jesus nesse momento de solidão no deserto, e é muito comum a gente retratar Satanás com uma determinada roupagem, né? Um homem com chifres, ou com uma cauda, ou com uma aparência assim muito assustadora, não é? Em outros casos, por exemplo, o escritor Nikos Kazantzakis, um escritor de expressão grega, me parece que de Chipre, ele, no seu filme A Última Tentação de Cristo, quando ele retrata no seu filme a tentação de Jesus, Satanás aparece com uma roupa clerical, uma roupa preta, com um colarinho parecido com esse. Uma pessoa absolutamente religiosa. É justamente quem aparece para tentar Jesus, né? Por essas e outras é que esse escritor acabou sendo excomungado da igreja ortodoxa, né? Por tomar essas liberdades criativas, assim. Mas eu tendo a acreditar mais na narrativa do Kazantzakis do que
essa imagem folclórica, né, de quem esteve ali tentando Jesus. Ou pode ser que Jesus nem não tenha tido a presença de ninguém ali, que essas coisas vieram na sua própria mente, no seu próprio coração. Porque Jesus sabia que a partir do seu batismo, a partir da descida do Espírito Santo sobre ele não era mais a mesma pessoa. E ele dispunha de um poder, de uma autoridade, de uma capacidade de realizar coisas que ele precisava saber limitar. Ele não podia sucumbir a seu próprio poder. Ele não podia simplesmente transformar pedras em pães apenas para atender um pedido de terceiro, se aquilo não tivesse um propósito, não é? Dentro da história da salvação. Da mesma forma, ele transformou, né, água em vinho, como nós pudemos ver na semana passada, né? No domingo passado. Então, o fato é que depois de ter passado por esse processo, então, aí ele vai a uma sinagoga na sua cidade, na sua terra, onde ele tinha sido criado. E lá ele se assenta no sábado, como qualquer um de nós aqui, sentado na sua cadeira, assistindo uma celebração religiosa. E, ao que parece, ele era uma pessoa bastante conhecida na comunidade, frequentador da sinagoga, então o chamaram para fazer a leitura do texto bíblico, né? Andou sumido um tempo, né? Quando ele reapareceu, eles vamos chamar o Jesus para ler aqui o texto bíblico desta celebração, assim como o filho do nosso irmão que nos visita, né? Entregaram ele então o rolo do profeta Isaías. E, manuseando aquele rolo, ele achou então o capítulo 61. Interessante que na época não existia divisão de capítulos, isso foi acontecer bem depois. A pessoa tinha que ser muito boa de Bíblia para conseguir achar um texto, né, no livro de Isaías, que é um livro bastante comprido, porque não tinha capítulo nem versículo, igual tem hoje. Mas ele achou essa proclamação do que a gente chama de terceiro Isaías, dirigida ao povo de Israel que retornava do exílio da Babilônia para reconstruir Jerusalém. Eram pessoas que, filhos daqueles que tinham sido levados, ou netos talvez, né, terceira geração, e que não quiseram continuar lá em Babilônia, como muitos judeus ficaram, formaram lá, tinham lá a sua vida, formaram lá a sua comunidade, não tinham muito compromisso em voltar para Jerusalém. Mas esses quiseram voltar. Esses acreditavam na reconstrução de Israel. Então, para esses, não é, o Isaías então diz, né, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou para proclamar libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Jesus achou esse texto e disse, é isso mesmo. É isso mesmo. Só que agora esse texto vai ser relido. E vai ser relido de uma forma um pouco diferente, com uma ressignificação. Jesus promove a ressignificação de muitas coisas dentro da própria palavra de Deus, assim como realiza também na nossa vida. Não é? E ali, então, ele inaugura o seu ministério exatamente com esse texto. Alguém pode dizer, olha, não é possível comparar o texto de um presidente de um país poderoso,
uma autoridade, um comandante militar, alguém assim com tanta, que ocupa um lugar tão central assim na humanidade, não é possível comparar o discurso dessa pessoa com o discurso de Jesus Cristo lá em Nazaré, não é? Porque afinal de contas, Jesus, Filho de Deus, é o doce rabino da Galileia. Dele se podia esperar o quê? Dele se podia esperar palavras doces, coisas agradáveis, né? Consolo, essas coisas assim, né? Jesus é bom. Então, o presidente dos Estados Unidos não pode ser bom, não pode dar uma de Jesus, já pensou? Né? Se você chega lá, né, e diz assim, olha, vai, vende tudo que tens e terás o tesouro no céu. Ele teria que ser o primeiro a fazer isso. É um dos homens mais ricos do mundo. Ele não vai fazer. Então dele não se esperaria esse tipo de discurso. Tudo bem. Mas quando nós lembramos que Jesus estava ali na condição do Messias, do Cristo enviado por Deus, nós estamos falando de uma pessoa extremamente poderosa, dotada de uma autoridade que não era a autoridade dos homens, dotada de uma autoridade que vinha do próprio Deus, que vinha dele mesmo, da sua condição de filho de Deus, né? Ele teria todo o direito ali de expressar poder, até arrogância, digamos assim. Isso poderia se admitir de Jesus. Por que não? Não é? E uma outra coisa é o seguinte, que a imagem que as pessoas faziam do Messias era justamente a de um grande comandante militar, alguém que iria comandar uma sublevação, uma insurreição do povo de Israel, que colocaria os romanos para correr, né? Iria sacudir o jugo romano da Galileia, da Judéia, de Jerusalém, que iria fazer Jerusalém voltar à sua antiga glória, que iria dominar sobre as nações em volta, quem sabe sobre o mundo. Era essa a imagem, era essa a expectativa de Messias que o povo tinha, especialmente aquelas pessoas até mais religiosas. Ninguém esperava um Messias sofredor, um Messias que fosse ser crucificado, um Messias que fosse derrotado. Ninguém, não passava nem pela cabeça dos discípulos. Os discípulos custaram a rever os seus conceitos com relação ao Cristo ao longo do seu ministério. Não é? Então, se Jesus chegasse ali naquela sinagoga e dissesse, olha, eu sou o Messias, a partir de agora, não é? Sou eu primeiro. Eu que vou mandar, eu que vou expulsar aqueles que dominam e que escravizam a nossa terra, eu que vou fazer isso, eu que vou fazer aquilo. Muitas pessoas esperavam do Messias esse discurso. Mas o que nós lemos aqui? Não é? Primeiro ele diz que o Espírito do Senhor está sobre ele e ungiu para evangelizar os pobres. Essa palavra evangelizar é sempre bom a gente traduzir, porque evangelizar, no nosso contexto, virou uma coisa meio técnica. Evangelizar, digamos assim, expressar verbal, comunicar verbalmente ou por escrito ou por algum outro meio, não é? A salvação em Jesus Cristo. Não é? Para ser mais reducionista, seria entregar um folheto evangelístico para uma pessoa, até anos atrás. Hoje essa prática, não sei se já ainda é a mais eficiente, mas eu fui criado nesse contexto, né?
Vamos na rua evangelizar? Vamos. Aí você saía com um monte de folhetinho assim na bolsa e tal, e ia panfletando as pessoas com aquele folheto. Isso seria evangelizar. Ou vamos evangelizar no hospital, aí você ia visitar os doentes e tal, e ia falar, olha, Jesus Cristo salva, cura, liberta, tal. Né? Isso que virou evangelizar. Aqui no contexto que Jesus está falando, evangelizar é fazer um grande anúncio, o anúncio da chegada de alguém muito importante. Quando um imperador, quando um comandante, quando uma pessoa de grande autoridade ia visitar uma cidade, ia passar por ela, nas estradas do Império Romano, ia na frente um arauto, uma pessoa lá a cavalo, avisando, olha, fulano de tal, Dom Fulano está vindo aí. O imperador tal, vai passar por aqui. Então, tratem de limpar a estrada, tapar os buracos, remover as pedras, limpar o caminho, né, porque ele vai passar com a carruagem dele aqui e não quer furar o pneu aqui, ele não quer que aconteça nada com o carro dele, quer que tudo esteja em ótimas condições. Não é? Então isso era a boa notícia. A boa notícia na realidade significava bastante serviço. Mas era o termo que se usava, evangelizar. Esse é o significado original de evangelizar. Né? Mas com Jesus Cristo, evangelizar passou a significar anunciar a chegada do reino de Deus, não de nenhum imperador, não de nenhum comandante, não de nenhuma autoridade, mas do próprio Filho de Deus. Aqui sim, então, se deve entender esse sentido, né? Evangelizar. E evangelizar quem? Avisar que? Avisar os pobres. Avisar os pobres. Todo mundo que anuncia a visita de uma autoridade normalmente procura quem? As pessoas mais influentes, mais poderosas, os dirigentes políticos e econômicos de uma determinada região, de uma determinada cidade. Os pobres às vezes nem ficam sabendo do que está acontecendo. Vem aquela comitiva passando em alta velocidade, mas a conversa não é com eles. Jesus Cristo inverte essa lógica a partir da profecia de Isaías. Ele diz, olha, esse anúncio aqui está sendo feito primeiro aos pobres. Pobres mesmo, não é? A gente às vezes espiritualiza, né? Os pobres de espírito, aquelas pessoas mais humildes, tal. Essas têm o seu lugar no reino de Deus, sim. Mas aqui as coisas eram bastante literais, não é? E ele explicita, não é? Então ele diz, olha, enviou-me para proclamar liberdade aos cativos, restauração de vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o aceitável do Senhor. Presos, cegos, pessoas que não tinham independência, que dependiam dos outros para viver, né, pela sua condição, pela serem portadores de uma deficiência, né? Os oprimidos, né? Então, Jesus fala também para os cativos, né, os presos. Na antiguidade, a pena de prisão, normalmente, né, o sistema penal funcionava. Ou era a pena de morte, se você tinha matado alguém tinha o direito de matar você, principalmente da família da vítima. Então, olho por olho, dente por dente e cabeça por cabeça. Não é? Fazia parte do direito, né? O próprio Antigo Testamento fala disso. E muitas pessoas morreram por vingança de familiares. Isso era a coisa mais normal nessa fase da vida da humanidade. Quem ia preso, então? Quem ia preso porque devia dinheiro. Se você pediu um dinheiro emprestado
e não pagou conforme a quantia, né? Se você não tivesse com o que pagar, então você se tornava meu escravo. Se você era o soldado de um exército que foi derrotado, né? Se você não morreu na batalha, né? Tudo bem, eu tomo você como prisioneiro, né? Mas você não vai comer e beber as minhas custas. Você já deu sorte de estar vivo. Então, a escravização começou por aí. Os soldados de exércitos de povos derrotados eram também escravizados, né? Os romanos, por exemplo, tinham aquele costume de mandar esses derrotados para os navios, para as embarcações, para as galés, para ficarem lá remando, né? Aqueles filmes que a gente vê, né, sobre o Império Romano, tudo, né? Para esses que Jesus está trazendo uma mensagem. Se você está preso por dívida, a sua dívida vai ser paga. Você não está devendo mais nada, né? Se você perdeu a visão, se você perdeu a sua saúde vai ser resgatada, vai ser recuperada. É esse o programa de governo do reino de Deus que Jesus vem e anuncia em Nazaré. E aí a gente vê a diferença entre Jesus e os governantes desse mundo, né? Porque quem se preocuparia com essas pessoas? Jesus poderia, eu repito, ele poderia muito bem anunciar lá no programa de governo que incluiria a retomada do poder em Jerusalém, a expulsão dos dominadores estrangeiros, não é? O resgate da soberania de Israel e, quem sabe, o domínio sobre países vizinhos. Não é? Isso o Estado de Israel já realiza hoje. É o que acontece lá no Palestina. Não é? Israel cada vez mais expande os seus domínios. E à custa de muitas vidas. Mas não foi esse o programa que Jesus veio anunciar. Né? Então, quando ele então fechou o livro, né? Quando ele voltou a enrolar o livro, ele se assentou provavelmente, e todo mundo que estava ouvindo a leitura de pé se assentou também, porque era assim que os mestres ensinavam. E todos tinham os olhos fitos nele. Estava todo mundo assim olhando para ele. O que será que esse homem vai dizer? Porque esse texto é muito forte, esse texto é especial. Ninguém prega sobre esse texto aqui na sinagoga desse jeito. Não é? E então Jesus declara, né, tendo fechado o livro, devolveu o assistente, sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Só isso. Isso aqui está se cumprindo agora. Na pessoa do Filho de Deus que estava ali. Claro que isso teve repercussão. Né? Se existissem redes sociais, todo mundo ia estar comentando. Né? Se existisse televisão, todo mundo ia estar retransmitindo, entrevistando. Né? Muitas pessoas não aceitavam, não acreditavam, né? E diziam assim: esse aí não é o filho do José? Filho do Zé Operário? O que ele está falando isso? Com que autoridade ele está anunciando essas coisas? Não é? Muitos não aceitaram. O fato é que, da mesma forma que Jesus foi ungido para realizar essas coisas e para trazer essas mensagens, nós também fomos ungidos com o Espírito Santo
nós que também passamos pelo batismo, nós também temos essa mesma mensagem e essa mesma autoridade para fazer esse anúncio para o mundo. O anúncio para os pobres, o anúncio para os oprimidos, o anúncio para os cegos, não é? O anúncio para os cativos. Então, nós também lemos esse mesmo rolo da profecia de Isaías 61 e nós também recebemos essa mesma capacidade. O Espírito Santo de Deus nos capacita para isso. Não é? Muitas vezes a gente pede poder do Espírito Santo para realizar coisas extraordinárias, até mágicas, né? Dons de curar, dons de profecia, dons disso, dons daquilo. Não vou entrar no mérito da discussão de doutrina do Espírito Santo. Agora, explicitamente na palavra de Deus, nós temos aqui um empoderamento de Jesus Cristo para realizar essas coisas, que nós também herdamos enquanto igreja, porque nós somos corpo de Cristo. Nós somos corpo de Cristo. Nós não somos encarnação da própria pessoa de Cristo, individualmente, mas a pessoa de Cristo, ela é representada no mundo por nós. Então, nós também temos esse mesmo compromisso, esse mesmo programa. Isso daqui é um programa também da Igreja de Jesus Cristo. Não falo dessa ou daquela igreja que tem sede no Vaticano, em Constantinopla, nos Estados Unidos ou em Genebra, lugar nenhum. Eu estou falando da Igreja Universal, que também não é a Igreja Universal aqui do Brasil, né? Mas da grande igreja, grande Israel de Deus que é. Nós temos esse mesmo compromisso. Por isso que é importante a gente compreender essa profecia, porque ela tem muito a dizer sobre nós também. Então, será que o nosso anúncio, a nossa vivência, a nossa ação é na mesma direção desses anúncios? Na mesma direção desses compromissos? Né? Então, essa é a pergunta que eu quero deixar com os irmãos e as irmãs nessa noite, para que nós possamos amadurecer também a nossa atuação como Igreja Presbiteriana Unida de Brasília, aqui no Lago Norte, em Brasília, e também Igreja Presbiteriana Unida em todos os lugares do Brasil. Amém? Amém. Parte do nosso compromisso também é sustentar essa obra, não é? E as palavras do apóstolo Paulo são bem claras a respeito, não é? Quando ele diz: aquele que semeia pouco também colherá pouco, e o que semeia com fartura também colherá com fartura. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou com necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra.